Então vamos lá no capítulo 1 de Hebreus. Vamos ler. Ele é um capítulo pequeno, né? Mas com bastante conteúdo. Estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: "Você é meu filho, hoje eu te gerei"? E outra vez: "Eu lhe serei pai e ele me será filho"? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus o adorem". Ainda quanto aos anjos, diz: "Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo". Mas a respeito do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, e como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: "Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés"? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos orar mais uma vez, né? Pedindo a graça do Senhor. Pai, te pedimos a tua misericórdia, a tua graça, o teu Espírito nos ajude a compreender, Senhor, as tuas palavras, porque as tuas palavras, Senhor, são palavras de vida eterna, Senhor. Nós queremos conhecer, ó Pai, a Ti e o Teu Filho, a quem Tu enviaste a nós. Nos ensina, Senhor, que a Tua palavra cada dia, Senhor, seja viva aos nossos corações, Pai. Te pedimos pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa carta aqui, já tem compartilhado conosco há algumas semanas, compartilhou algumas coisas, né? E a gente vai entrar aqui rapidamente no capítulo 1. E esse capítulo aqui tem bem pequeno, né? 14 versículos, mas tem muito conteúdo, né? Tem grandes coisas que o Senhor, pelo seu Espírito, deixou a nós, né? Através desse irmão aqui que não sabemos com clareza quem ele é, né? O autor de Hebreus, dessa carta. Mas foi assim da vontade de Deus, nós não vamos aqui especular sobre esse assunto, né? E vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar, né? E ele começa falando que Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais. Aqui aos pais está se referindo desde lá do Velho Testamento, né? Aos pais aqui. Podemos citar aqui Abraão, Isaac, Jacó, são os pais ali do povo hebreu, né? Mas, claro que Deus já havia falado também com Adão e com
aqueles que vieram antes de Abraão, né? Que são chamados ali também os pais, né? Os patriarcas, né? Aqueles que iniciaram essa jornada aqui do homem, né? Então Deus fala de muitas maneiras e muitas vezes, de muitas formas, né? Deus usou ali no Velho Testamento, Deus falava pelos profetas e Deus falava por meio de anjos. Deus usou até a mula para falar com Balaão. Então Deus fala de muitas formas. E Deus falou de muitas maneiras. E ele falou não só para o seu povo, claro que ele escolheu um povo, ele escolheu Abraão para andar com ele, ele escolheu aquele povo ali para que pudesse representar ele, né? Mas Deus também enviou, por exemplo, o profeta Jonas, ele foi enviado a quem? A Nínive. Nínive era a capital da Síria, então Deus enviando profetas para outras nações. Você vê, se você for ver lá os livros de Isaías, de Jeremias, dos profetas, Deus fala também e dá sentenças a outros povos. Deus falando a Edom, que era Esaú, aquele povo que descendeu de Esaú ali. Deus tem o seu falar, ele não está, apesar de ele ter escolhido o seu povo, ele, desde o Velho Testamento, ele já mostra que, quando ele chama Abraão, ele fala que em ti serão abençoadas todas as nações da terra, né? Ele escolheu Abraão para que pudesse ser um modelo, para que pudesse representar ele. E isso aqui o autor vai falar. Ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, e ele usou anjos, ele usou profetas, ele usou reis, ele usou sacerdotes, ele falou figuradamente, através dos sacrifícios, do tabernáculo e de tantas coisas que Deus deixou para nós no Velho Testamento. Tudo foi deixado para nós para que pudéssemos aprender algo, né? Tudo na palavra tem algum proveito. Às vezes quem pode achar, mas para que Deus escreveu isso aqui, né? Parece que não tem nem muito sentido. Quando eu lia, por exemplo, mais novo, eu lia as genealogias, eu falei, nossa, mas que negócio mais chato, por que Deus deixou as genealogias na Bíblia, né? Meu Deus, aí você vai lá no livro de Levítico, aí você tem todo o sacrifício, detalhadamente ali, como eram feitos os sacrifícios, e você tem também Deus falando com Moisés, ele dá todo o modelo da arca e de todos os cômodos do tabernáculo, de todas as peças do tabernáculo, como que era feito, e a medida, e tudo Deus deixou detalhadamente aqui. Claro que para nós, hoje parece que pode não fazer tanto sentido, né? Eu vou saber que a arca era tal medida. Se a gente não for estudar a fundo e não verificarmos o que representa isso, né? O nosso irmão Dino falava muito bem sobre esses assuntos, né? E se você quiser, você pode ouvir, tem muita coisa boa dele aí que a gente pode aprender, né? Então Deus fala de muitas formas, e ainda que a gente tem coisas que a gente não entenda, pode ser que, como uma criança, ele não entende certos assuntos hoje, ele vai entender mais para frente, né? É assim que o Senhor age. Tem coisas difíceis, né? Pedro mesmo fala que Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis de entender, né? Mas estão lá escritas. Paulo foi um homem que foi lá no terceiro céus. Tinha coisas que realmente ele não podia falar, mas aquilo que ele falou, tem coisas que às vezes temos dificuldade de entender. Isso não tem nenhum problema. Mas é interessante que Deus usa muitas formas de falar, né? E agora o autor está falando que agora, nesses últimos dias, ele nos fala pelo seu filho ou no seu filho. Ele usa o seu filho, tudo que ele tem a falar para nós, agora ele traz a nós o seu filho. E o seu filho não vem, filho de Deus não falou lá dos céus com uma voz audível, olha, ouçam filhos dos homens, ouçam o que eu tenho para falar para vocês. Foi assim que o Filho de Deus falou a nós? Não.
ele enviou o seu Filho. E o seu Filho se tornou carne como nós, ele nasceu como nós. Assim como a Luísa hoje tem quantos anos, Luísa? Quantos anos tem? 3? Um dia Jesus teve a idade dela. E Jesus é quem? Jesus é o Filho de Deus. Então, Deus enviou Jesus. E ele nasceu e cresceu, um dia ele teve a idade da Milena. E na minha idade ele já estava na glória, né? Já ressuscitado, né? Mas o Senhor, o Deus eterno, ele enviou o seu Filho. Ele é Deus tão amoroso, que ele deu o seu Filho e agora ele vai falar para nós de forma tão grandiosa pelo seu Filho. Porque tudo aquilo que o Velho Testamento falava e trazia a nós, ele apontava para quem? Para o seu Filho, para Jesus. Todo o Velho Testamento vai nos apontar para Jesus. Moisés falou, Deus vai enviar, vai levantar um profeta semelhante a mim. Deus fala lá com Adão e com Eva, né, que o descendente de Eva, ali, descendente da mulher, ia pisar a cabeça da serpente. Quem era esse? Jesus. Então, Jesus foi anunciado desde o Velho Testamento. E agora, quando Jesus ele vem a nós, Jesus fica lá 30 anos quieto, calado, né? Aprendendo, trabalhando. Hebreus vai falar aqui mais para frente que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele foi um homem semelhante a nós. E Hebreus vai falar também que ele foi em tudo tentado, mas ele foi sem pecado. E agora ele pode se compadecer de nós. E esse é aquele que foi enviado a nós. O Filho de Deus. E quem é esse? Quem é esse Filho de Deus? Vai falar aqui, o autor vai falar algumas atribuições dele que são maravilhosas, né? E a cada dia, uma das coisas, creio que mais importantes que nós podemos fazer é conhecer a palavra de Deus, né? E meditar na sua palavra e aprendendo. Quanto mais nós vamos meditando, nos lembrando da sua palavra, ele vai como que sendo revelado um pouquinho mais a nós. O salmista no Salmo 1 fala o quê? Que bem-aventurado é aquele homem que faz o quê? Que medita, que não anda no conselho dos ímpios, né? Se não se detém no caminho dos pecadores, né? Na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e nessa lei ele medita o quê? De dia e de noite. Então, apesar das nossas tarefas, nosso dia a dia, né? O Isaac está no seu trabalho, eu no meu, o Gabriel no dele, cada um no seu trabalho, as irmãs, seja no seu trabalho na sua casa ou se trabalhar fora, cada um tem o seu trabalho ou sua escola, nós temos as nossas atividades, isso é normal. Mas o salmista fala que bem-aventurado é aquele homem que medita na lei do Senhor. E agora, o autor está falando aqui que Deus falou de muitas formas e agora ele nos fala pelo seu Filho. E há muitas palavras sobre o Filho no Velho Testamento, como ele fala, e há também agora as palavras que o Senhor deixou para nós no Novo Testamento. Nós temos evangelhos que falam, vamos dizer assim, exclusivamente sobre o Filho. Aqui então, vão mostrar para nós o tempo que ele teve aqui nessa terra. E a maioria dos evangelhos, claro, vai focar no período que Jesus começa a exercer seu ministério, né? Você vê assim, Lucas que vai falar de alguns pontos bem pequenininhos quando ele era criança, um detalhe ali, alguns detalhes do seu nascimento, mas a maioria dos evangelhos vai focar no ministério do Senhor. Então, o tempo que ele passou aqui, principalmente ministrando,
e falando e curando, exercendo aquilo que ele veio fazer aqui, nós temos registrado pela graça de Deus, né? Então nós temos muito material para aprender e para conhecer sobre ele. E nós temos as cartas também dos apóstolos, daqueles que Deus chamou e ali estavam com Jesus, e como Paulo vieram um pouquinho depois, mas também viram o Senhor, né? E deixaram coisas maravilhosas para nós. Para que nós hoje ainda no século 21 aqui, pudéssemos aprender algo. E interessante que hoje nós estamos vivendo num tempo que, assim, de forma geral, né, o Evangelho e a palavra de Deus, de forma geral, ela tem sido desprezada, né? Hoje parece que em muitos meios e para muitas e muitas pessoas, o Evangelho é uma coisa que já ficou ultrapassado, né? Talvez é algo que ficou lá na história, né? Teve uns seguidores de Jesus, tal, tá claro que tem gente ainda que vamos dizer assim, que frequenta as igrejas e tal, mas isso aí já nós estamos num mundo que isso aí já foi deixado para trás. Mas esse é um pensamento que, se a gente for ver, é um pensamento, vamos dizer assim, moderno, né, que surge há não tanto tempo atrás, que vem ganhando espaço, né? E quanto mais o homem ele abandona o que Deus tem e ele coloca no lugar de Deus outras coisas, ele vai entrando nesse caos que o mundo está hoje, né? Tem um livro bem interessante do Francis Schaeffer, que chama A Morte da Razão. Acho que era da editora da ABU. Agora não sei se é eles que publicam ainda. Mas é um livrinho bem pequeno, mas é bem interessante. Depois, se vocês puderem adquirir e ler, é interessante. Ele vai falar em diversas áreas o que acontece quando Deus é deixado de lado, né? Ele vai falar ali, por exemplo, que você pega nos primeiros séculos depois aí da história da igreja, você tem e vários séculos depois, você vai ter na pintura, na arte, em todas as coisas, tudo fazia referência à divindade, a Deus. Você vai ver as catedrais, né? Você vê aquelas pinturas lá de Michelangelo, de outros pintores consagrados, eles pintavam sobre Deus, sobre a natureza, sobre as coisas que Deus criou, e depois foi começando a entrar mais para a área da natureza, e aí depois começa mais para frente pinturas mais modernas, né? Renascimento e outras coisas, e aí chega no momento que hoje você tem uma banalização geral, né? Começa depois aquelas pinturas, eu já nem sei os nomes de alguns estilos de arte, né? Mas você tem aqueles estilos de pintura que as pessoas pintam e que você não consegue entender nada, né? Você olha um quadro ali, abstrato, como a Persa falou. Esses dias eu vi acho que uma reportagem que um menino fez um quadro lá, não sei se tinha 2, 3 anos, que o quadro já valia milhões. Aí você olha assim, é igual a pintura. Se pôr a Luísa para pintar ali, vai sair a mesma coisa. Talvez às vezes fique até mais bonito. Mas eu falo assim, é onde a loucura onde o homem está chegando, né? Você tira Deus do centro. Então o Schaeffer vai falar que no começo ali dos séculos, Deus estava na parte de cima. Tudo se pensava em Deus, você tinha temor a Deus, você tinha as leis de Deus que regem tanto as leis dos países como tantas outras coisas. Então depois Deus vai sendo tirado do lugar. Deus é tirado, Deus vai sendo rebaixado, vamos dizer assim, e outras coisas vão entrando ali. E aí vai chegando no nível que nós estamos hoje, né? Você vai numa exposição de arte, que aqui no Brasil mesmo, que esses tempos
um quadro era assim, tinha um quadro e o cara pregou uma banana lá com tipo um silver tape lá, e aquilo ali era obra de arte. Tem alguns... Será que nós estamos... É normal uma coisa assim? O mundo está enlouquecendo, as pessoas estão chegando no nível de loucura, né? Isso aí para as pessoas é arte. Aí veio um outro, tirou a banana lá e comeu, eu acho, um negócio assim. Olha a loucura que nós estamos chegando. E aí esses quadros, as pessoas acham que vale milhões. Então quando Deus ele é tirado de cena, vão ser colocadas outras coisas e outros deuses e as coisas começam a não fazer nenhum sentido quando Deus é deixado de lado. E assim também nas nossas vidas, né? Então o autor aqui vai falar que Deus agora ele fala nos últimos dias pelo seu Filho. Os últimos dias começam quando Jesus pisa nessa terra. É os últimos dias, né? E agora então nós estamos nos últimos dos últimos dias. E ele fala a nós pelo seu Filho. Então hoje, apesar de que o mundo não considera, e muitos não consideram Jesus, e consideram ele muitas vezes como uma figura histórica e como talvez um grande mestre ou algo do tipo, aqui em Hebreus o autor está falando que ele é o quê? Ele é o Filho de Deus. E isso não é pouca coisa, né? Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que veio até nós. E ele é o que mais? Seguindo aí. Ele é... Deus constituiu ele o quê? Herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque ele quis. Porque ele é Deus. E ele deu todas as coisas para quem? Para o seu Filho. Ele criou todas as coisas. E ele quis dar todas as coisas para o seu Filho. Ele é o herdeiro. Assim como se nós temos filhos, nossos filhos, eles são herdeiros, né? De forma natural. E Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Quais coisas? Todas. Tudo. E ele também fez o quê? Ele fez o universo. Através do Filho, todas as coisas foram feitas. Quais? Todas. Lembra que Paulo vai falar aos Colossenses, as visíveis, as invisíveis, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. Paulo fala em Romanos, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então Deus criou, o Pai cria todas as coisas através do seu Filho, para quem? Para o seu Filho mesmo. Para que ele pudesse ter tudo. Por quê? Porque ele é o Pai amoroso. Um pai, ele não tem prazer de dar tudo para o seu filho? Claro. Ele é aquele que veio de nós mesmos, né? É o nosso herdeiro, né? Aquele que procede de nós. Então o Filho, ele tem... o próprio Colossenses, Paulo fala que ele, em todas as coisas, ele deve ter o quê? A primazia, o primeiro lugar. Ele é aquele que recebeu como herança todas as coisas. E através dele o universo foi feito. E aí o Filho de Deus, entra na história e vem a nós. O que o versículo 3 fala? Ele é o quê? É o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O autor está falando aqui coisas que a cada dia, por isso que eu falei no começo, nós temos que aprender a meditar na palavra de Deus, porque nós podemos estar no nosso trabalho e se nós lermos a palavra e buscarmos lembrar e tem que ter, claro, um esforço da nossa mente, né?
porque a nossa mente, ela naturalmente, ela vagueia. Daqui a pouco a gente pode estar aqui, mas a nossa mente já está lá no trabalho, está lá não sei aonde, está no que eu tenho que fazer amanhã. Mas, e quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente acorda, a gente tem, pela graça de Deus, capacidade, né, de pensar, de raciocinar e de levar os nossos pensamentos aonde a gente quer. Claro que o inimigo, ele está aí, ele vai jogar setas, se a gente está com celular ou está com alguma outra coisa, logo a nossa mente vai ser levada para aquele lugar. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente olha, com o que a gente coloca na frente dos nossos olhos. Porque aquilo, mesmo que a gente fala, não, isso aqui não tem problema, mas inconscientemente a gente está absorvendo algo daquilo ali, né? Então, quando a gente medita na palavra e eleva os nossos olhos, nossos pensamentos para o Senhor, para Deus, e começa a meditar naquilo que Ele é, naquilo que Deus fez, é assim que o Senhor vai trabalhando em nós, vai podendo ganhar mais espaço em nós. Aqui ele está falando coisas que, como a gente vai explicar? Tem alguma possibilidade de a gente sair desse tempo aqui e falar, nossa, o irmão falou aqui, agora eu sei tudo de Hebreus 1. Coitado, né? Não tem nenhuma condição. Quem nos ensina é o próprio Espírito de Deus. Lembra que Jesus veio e lá em João, antes dele partir, ele fala, eu tenho que partir, porque se eu não partir, o Espírito não pode ser enviado para vocês. E se eu for, o Espírito vai ser enviado e ele vai lembrar a vocês de todas as coisas que eu ensinei, que eu falei. Será que os discípulos, por mais mente brilhante eles tivessem, eles iam conseguir lembrar de todos os detalhes que eles escreveram nos evangelhos? Alguma outra, o detalhe, é claro que você lembra, né, que você marcou ali, mas eles andaram com Jesus 3 anos e meio. E quem lembrou eles das coisas que deveriam ser escritas e daquilo que eles precisavam? O Espírito. O Espírito é aquele que lembra a nós. Você já deve ter passado uma situação, algum momento que vocês não sabem o que fazer ou estão numa situação, quando vê a palavra de Deus, ela é ministrada. Você lembra daquele versículo. Olha. E você fala assim, nossa, mas parece que esse versículo aqui foi para mim agora, né? Deus falou. E é claro que ele fala. É claro que Deus age dessa forma, né? Quando você está indo no caminho errado, o Espírito fala. E ele sopra no seu coração, né? O seu Espírito. Não vai por aí, meu filho. Não é por aí. Ou você não sabe o que fazer, ele fala, meu filho, faça isso. Olha, ele te lembra um texto. Então o Espírito é aquele que ministra a nós. E ele que vai ministrar essas verdades e nos mostrar pela sua graça quem é o Filho de Deus. Lembra que Jesus falou que ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E a quem o Filho quiser revelar, né? Então, como nós vamos conhecer a Deus, o Pai? Pelo seu Filho. E quem nos revela o Filho de Deus é o seu Espírito. Então Deus, ele trabalha de forma conjunta para que a gente possa conhecê-lo, né? Lembra que em João 17, Jesus está orando e ele fala que ele agradece a Deus e ele fala que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa vai ser a nossa vida por toda a eternidade. Aqueles que creem em Jesus já passaram da morte para a vida, né? E qual que é a nossa vida agora? É conhecer a Deus, o Pai, e conhecer a Jesus a quem Ele enviou. E quem que vai nos ajudar nesse caminho? O Espírito Santo. Então Deus,
ele está envolvido nesse caminho do começo ao fim. Deus não deixou para nós aqui, como está falando, ele não deixou apenas os pais, os profetas, a palavra, e agora vocês estão por conta suas. Claro que não. Ele deixou isso tudo apontando para o seu filho, agora o seu filho vem a nós. E aqui fala que ele fez todas as coisas, ele é o herdeiro e ele é o resplendor da glória de Deus. Lembra quando João, eu estava lembrando do Evangelho de João. João começa o Evangelho e João começa falando que o Verbo, ele no começo ele estava com Deus e ele era Deus, né? Então o Verbo está lá, o Filho de Deus na eternidade com Deus. E aí João fala que ele se fez carne. E mais para frente um pouquinho ele fala o quê? E vimos... O que João fala? E vimos o quê? Sua glória. Glória como de quem? Do unigênito Filho de Deus. Olha só o que João está falando. Será que não é a mesma coisa que o autor que está falando para nós? Ele é o resplendor da glória. Ele, através dele, nós podemos ver o quê? A glória de Deus. E João fala que eles viram isso. Por quê? Porque eles estavam com Jesus. Eles andaram com Jesus. Lembra que Pedro fala na sua carta, na sua segunda carta, que ele não estava falando coisas engenhosamente inventadas, né? Mas eles ouviram aquela voz que falava, esse é o meu filho, né? Eles estavam lá com Jesus quando ele estava sendo transfigurado, quando ele se apareceu, ele ficou perante eles ali de uma outra forma. Que Lucas fala, os evangelhos falam que, acho que Lucas que fala que as suas vestes eram tão brancas, né? Resplandeciam e nenhum lavandeiro nessa terra podia, não adianta lavar roupa e depois secadora, não adianta levar na lavanderia e tal, nenhuma ia deixar daquela forma. Eles viram algo que nós precisamos ver também. E nós vamos ver hoje pela fé. Nós ainda não vimos a ele como ele é, né? Paulo mesmo vai falar. Nós um dia, João vai falar na sua carta que nós ainda o veremos como ele é, né? Seremos semelhantes a ele. Mas ainda não vemos. Ou se alguém viu, levanta a mão aí. Nós não vimos ainda ele como ele é. A gente vê ainda pela fé e a gente vê de forma, como Paulo fala, meio embaçada, mas um dia nós vamos vê-lo. Mas pela fé, nós temos que ver um pouco, e a cada dia um pouco mais. Porque quanto mais a gente vê, e mais a gente tem essa visão da glória de Deus, Paulo vai falar aos Coríntios que a gente vai sendo transformado, né? De glória em glória. Então você conhece um pouco mais hoje, você fala, puxa, ele é dessa forma? Esse que é Jesus? Porque às vezes o Jesus para nós, ele é muito pequeno, né? Jesus, ele veio que morreu pelos meus pecados e um dia vai voltar, e agora vamos tocar a nossa vida. Não é isso. Se nossa visão ainda é essa, se Paulo fala assim, se nossa esperança é só para cá, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança não é aqui. Nossa esperança é ser como ele. E como ele é? Ele é o resplendor da glória de Deus. Quando aqueles homens viram a ele, e não era assim algo natural, né? Sim, eles viram, Jesus estava passando, e não era como Moisés lá que ele teve com Deus, você lembra, né? Moisés teve com Deus, ficou lá 40 dias. Quando ele desceu, o que acontecia? O seu rosto estava brilhando, porque ele estava com o próprio Deus, ele estava diante da presença de Deus. Ele mudou, o seu rosto estava brilhando. Ele tinha que pôr um véu ali, né? Imaginem. Mas Jesus era assim durante a sua caminhada? Não.
quando ele estava transfigurado ali diante de Pedro, Tiago e João, sim, eles viram a glória de Deus. Mas Jesus andou, Isaías fala que ele não tinha formosura, ele não tinha nenhuma aparência assim, que falassem, olhassem para ele e falassem, nossa, mas Jesus, nossa, esse homem aí é meio diferente, né? Não é como, por exemplo, você olha, hoje você tem a nossa cultura e as culturas de, por exemplo, vamos dizer assim, de Hollywood, você tem, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Nossa, os galãs e as mulheres ali que são consideradas mais bonitas. Então, se você vê uma pessoa, claro que hoje você pode, se você vê uma pessoa daquela que está no filme, às vezes sem maquiagem, você até vai estranhar, né? Nossa, é assim? É assim? Parece que não é tão bonita, né? Mas você pega uma pessoa bonita, naturalmente, quando ela chega num lugar, geralmente as pessoas olham, poxa, uma pessoa diferente, ainda mais se chegar para um lugar cheio de pessoa feia, né? Aí você chega uma pessoa, nossa, a pessoa tá igual, você chega lá na África, pega uma pessoa igual o Jonah, vai lá na África, nossa, esse brancão aí é diferente, né? Natural. Mas Jesus, ele não tinha nada de externo que o diferenciava dos outros. Você pode ver. Se você lê os evangelhos, você vai ver quando Judas traiu Jesus, que ele vai entregar Jesus, ele teve que fazer o quê? Teve que dar um beijo. Para quê? Para identificar Jesus. Por quê? Porque ele era normal, ele era como os outros. Ele não tinha... Hoje, para infelicidade e para desgraça de muitos, né? Hoje vamos dizer assim, os grandes homens de Deus, eles se vestem diferente. Não tem problema, claro, a gente, o pastor, quem quer que seja, ter um vestido terno, e não tem nenhum problema com relação a isso, né? Mas se eles vestem aquilo e se diferenciam de outros porque se acham maiores do que outros, isso é uma desgraça, né? Porque aí eles podem ser facilmente reconhecidos, mas será que eles realmente se parecem com os outros, ou eles são... Tem uns que são estrelas, né? Eu já fui a alguns eventos cristãos que alguns, vamos dizer assim, aqueles famosos, mais conhecidos no meio cristão, eles tinham que ficar andando com segurança do lado. Será que Jesus andava com segurança? Será que os 12 eram os guarda-costas dele? Ah, irmão, sempre quando aquela mulher toca em Jesus, no meio daquela multidão ali, tudo fala nos evangelhos que tinha época ali que as pessoas, elas se jogavam, estavam espremendo Jesus, aquela confusão, a multidão ali. Por quê? Porque ele era mais bonito, tinha algo especial assim naturalmente? Não, irmãos. Porque ele tinha algo que os outros não tinham. Não era só porque ele era filho de Deus, mas ele era filho de Deus que se fez homem. E quando que a divindade veio a nós? Ele era Deus, o próprio Deus, habitando e estando com eles ali. E quando ele falava... As pessoas falavam assim, ele fala e ele faz as coisas com autoridade. Não é como os escribas e fariseus. Uma coisa, os escribas falavam a palavra. Vamos abrir aqui, hoje, profeta... Vamos ler aqui uma porção do profeta Isaías. Eles liam. Mas quando Jesus lia e falava, era diferente. Por quê? Porque ele era o próprio Deus que se fez homem. Ele é aquele que veio. Lembra que aqueles guardas foram prender ele? Depois eles voltam assim, as pessoas perguntam, mas cadê ele? Eles falaram assim, ninguém jamais falou como esse homem. Como que ele não prender esse homem? Ninguém jamais falou como ele. E olha que eles já conheciam muitos. Já na Grécia ali já tinha os grandes pensadores e os grandes filósofos. Não tem, irmão. Ninguém falou como ele. Tem um relato nos evangelhos que quando foram prender, quando ele fala eu sou, né, eles caem por terra. Sim, eles caem por terra, né? Então,
ele não é qualquer um. Ele não é. Ele é diferente de todos. Ele é aquele que, como Cantares fala, né? Ele é o mais estimado ali, o mais distinguido entre 10 mil, né? Ele é aquele que, se ele chegasse entre nós teríamos que... Eu lembro, eu não sei se foi o Tozer, lembro algum irmão que fala assim, acho que foi o próprio Tozer que fala assim, que se Napoleão chegasse entre nós talvez faria alguma reverência, eu teria alguma conversa com ele, ou grandes líderes, né, um grande presidente, nós talvez iríamos nos portar diferente, eu não sei como nós iríamos tratar, né, aquela grande figura, né? Mas se Jesus chegasse entre nós íamos ter que nos ajoelhar diante dele. Por quê? Porque ele é Deus. Quando ele aparece ali depois de ressuscitado para os discípulos, né, que ele fala para Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo. Aí Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu, né? Eles se renderam a ele, né? Ele é aquele que é o resplendor da glória, né? Então, eles viram Jesus de forma diferente. Tanto que João escreve, ele fala assim no final, eu escrevi todas essas coisas, né? Para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e que crendo vocês tenham vida. Essas palavras não são apenas palavras para a gente ficar, ai, que coisa muito bonita, nossa, vamos estudar aqui capítulo 1 de Hebreus, vamos aqui, não tem nenhum problema a gente, como o Theo já incentivou a gente a ter conhecer e ver os pontos principais da carta, isso é muito importante. Mas se a gente vê apenas isso e formos ficar aqui como se fosse numa aula, né? Como se fosse um seminário aqui, alguém falando, e a gente, beleza, balança a cabeça, isso não vai mudar em nada a nossa vida. A nossa vida, ela vai mudar quando a gente vê mais que Jesus, ele é aquele que reflete a glória de Deus. Quando a gente olha para ele, a gente vê quem? O próprio Deus. E o Deus, o Pai, não foi quem veio até nós, foi? Não, quem veio foi o Filho. O Pai enviou o seu Filho. E agora, quando a gente olha para o Filho, como João fala, eles viram a glória como do unigênito Filho de Deus. Eles viram a Deus em Jesus. E é assim que nós vamos ver quando nós virmos Jesus. Quando a gente olhar para Jesus, eu não sei como é que é essa visão aqui, que depois você vai falar que Jesus, um pouquinho mais para frente, ele é a expressão exata de Deus, sustenta todas as coisas, e depois de ter feito a purificação, ele se assentou à direita da majestade. Ele se assentou à direita de Deus nas alturas. Mas quando ele voltar, e quando a gente vê a ele reinando, será que a gente vai ver 3 tronos, Jesus no trono, e aí o Pai no outro trono, meio barbudo ali, mais velho? Não creio. Não acredito que não, porque a própria palavra fala que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas agora nós podemos ver a Deus como? Por meio de Jesus. Quando Jesus voltar, quem vai voltar? É claro, é ele, é Jesus. É quem? O Filho de Deus. Mas não é o próprio Deus que está vindo a nós? Será que ele vem sozinho? O Pai vai ficar lá no seu trono só olhando, como se fosse assim, né? Meu filho, vai lá agora, volta. Claro que nós temos dificuldades com relação a isso, por quê? Porque as próprias palavras, elas como, vamos dizer assim, elas são roupagens, né? Que nós temos a nossa linguagem para quê? Para que a gente se comunique e consiga entender algumas coisas, né?
Mas como que a gente vai expressar em linguagens, em palavras, quem Deus é? É muito difícil e, vamos dizer assim, em certo sentido é impossível, né? Nós vamos conhecer um pouquinho, e bem pouquinho. Por isso que quando ele voltar, nós vamos conhecer mais e mais, né? Então, quando Jesus vem, o Pai está vindo junto com ele, claro, o Espírito está vindo junto. Mas quem que nós vamos ver? É o Filho. Nós vamos ver Jesus nas nuvens. E é quem? É Deus vindo a nós. Quando o Apocalipse fala que é o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus, ele vem e ele desce e vai habitar junto com os homens agora. E quem que é a luz daquela cidade, da Nova Jerusalém, que não precisa de sol para brilhar? Quem que é a luz? É o Filho de Deus. É esse aqui mesmo, que a sua luz vai refletir na Nova Jerusalém, não vai precisar de sol. Então, será que ele é alguém que nós devemos considerar? Totalmente. Porque se nós chegarmos naquele dia, nós podemos nos assustar, né? Poxa, é esse aí que é Jesus? Mas eu pensava que era de outra forma. Ou eu conhecia tão pouco, eu achava que ele era diferente. Por isso nós devemos considerar, meditar e a cada dia conhecê-lo mais, né? Ele é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do ser de Deus. Quando Jesus estava na Terra, eu lembro tem até uma mensagem que a gente colocou no canal lá, que era uma tradução de uma mensagem do Tozer, ele falando sobre o Espírito Santo. Interessante que ele fala ali sobre o Espírito, né? Mas é a mesma coisa do Filho, que quando o Filho de Deus vem a essa terra e ele fala, nós podemos ver quem falando? O próprio Deus falando, não é assim? Ele representa, como ele está falando aqui, ele é a expressão de Deus, ele é aquele que representa a Deus. Ele veio como um representante fiel de Deus. Porque Jesus fala o que em João? Eu não vim falar as minhas próprias palavras, não é assim que Jesus fala? Poxa, mas ele é o Filho de Deus. Ele não vem falar as próprias palavras? Então ele vai falar as palavras de quem? Que ele ouviu, ele mesmo fala. Ele vai falar as palavras que ele ouviu o seu pai falar. E ele vai fazer aquilo que o seu pai faz. Eu lembro até, acho que eu já comentei isso, mas eu achei muito interessante o C.S. Lewis comentando sobre isso. Ele falando que Jesus falando que ele não faz nada se ele não viu o Pai fazer, né? Ele faz aquilo que o Pai faz. E ele cita aquela passagem que Jesus transforma água em vinho. Ele fala assim, mas ele já havia visto o Pai fazer isso. Porque Deus cria uma videira e a videira tira a água do solo e transforma ela em uva, que aí você faz o vinho. Então, ele não fez algo novo, ele não criou um vinho através de uma jabuticabeira, né? Não foi um vinho de jabuticaba ou um vinho de banana, né? Não, ele transformou a água em vinho. Foi algo que ele já havia visto o seu pai fazer. Interessante, né? Uma coisa que a gente nem imagina, assim. Por isso que nós temos que aprender a meditar e a conhecer mais a Deus. Porque Jesus é aquele que representa a Deus. E agora, o que nós podemos conhecer mais sobre Deus é quanto mais conhecermos sobre Jesus. E quanto mais conhecermos a Jesus através dos irmãos, é como quando o irmão ele representa Jesus também. Ele fala como Jesus fala, ele age como Jesus age. Então nós vamos poder conhecer um pouco mais do Senhor. Por que nós podemos ler biografias e histórias de homens? A gente pode ver aqui no livro de Atos, são biografias e histórias de homens que andaram com Deus e andaram com Jesus ali no começo, mas a história não acabou. O livro de Atos não acabou ali, né? Naquele primeiro século. Ele continua até hoje. Então nós temos histórias de todos os séculos ali de cristãos
que entregaram a sua vida para ser mortos, que viveram de forma santa, que fizeram isso ou aquilo, que eles representaram Jesus. E podemos ver que pode ser que naquele momento ali ele não representou tão bem Jesus. Não tem isso nas histórias? Também? Claro que tem. Mas Jesus não. Jesus, ele representa exatamente o que Deus é. Então aquilo que o Pai faria, Jesus faria. E ele fez. E o que não era para ele fazer, o que o Pai não se agradava, ele não iria fazer. Como Satanás fala, pula aí de cima, ordena aos anjos que eles vão segurar você. Mas o Pai não falou para ele fazer isso. Então ele não iria fazer. Então a gente vê que aquilo que Jesus fazia era aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Por que Jesus andava? É claro, como ele, filho de Deus, ele não precisava orar, vamos dizer assim, né? Para saber a vontade de Deus. Ele é Deus com o Pai, desde sempre. Mas como homem, ele precisava orar e ele nos ensinou, né? Jesus muitas vezes fala que eles acordavam e cadê Jesus? Jesus estava nos montes orando. E aí depois Jesus ia e fazia isso, fazia aquilo. Será que Jesus fazia as coisas aleatórias? Hoje eu acordei, eu estou com vontade de ir naquele lugar ali. Não. Nós fazemos isso, né? Hoje eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. O que tem de errado nisso? Não sei. Pode ser correto e pode ser errado. Nós temos que aprender, como Paulo fala, todas as coisas elas são lícitas, né? Nem todas as coisas edificam. Nós temos que aprender a cada dia a seguir os caminhos de Deus, a ouvir o que Ele tem. Deus não quer robôs, né? Que você aperta aqui, vai para lá, meu filho, você vai. Não é nesse sentido, né? Jesus não fazia assim. Ele ia no sentido de que ele era um robô. Não. Ele tinha comunhão com seu pai. Meu pai, o que o senhor quer que eu faça hoje? E o pai o guiava. E a obediência é a coisa mais maravilhosa que tem. Quando obedecemos, temos alegria. Né? Então, quando nós vemos a Jesus, nós podemos ver a Deus. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, né? Pela palavra do seu poder. Ele sustenta esse mundo, né? O Salmo fala, ele colocou a terra, estabeleceu ela e ela permanece até hoje. Por quê? Porque Deus mandou. Lua, você vai ficar aqui, a terra vai ficar aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aquela estrela vai ficar lá tantos anos-luz da outra, e ele coloca, e ele chama cada estrela pelo seu nome. Deus não tem nenhuma novidade para ele, nenhuma dificuldade. Ele cria todas as coisas, ele sustenta tudo pela sua palavra. O homem vai tentar descobrir muitas coisas, e vai descobrir ainda muitas coisas, mas as coisas são todas sustentadas pelo próprio Deus. Aqueles que hoje zombam de Deus e blasfemam, são sustentados pelo próprio Deus. Deus é tão misericordioso que ele ainda permite que as pessoas blasfemem dele. E ele ainda tem paciência. Até hoje ele ainda tem. Um dia vai acabar a paciência dele. Mas ele ainda tem. Como Pedro fala que ele quer ainda que as pessoas se convertam, né? Se abandonem seus pecados. E ele sustenta as coisas pela sua palavra. E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. Então, ele veio e agora ele fez por nós a purificação dos pecados. Para os judeus que estavam acostumados ali com tanto sacrifício, né? E sacrifício atrás de sacrifício. O Hebreus, aqui o autor de Hebreus vai falar muito sobre os sacrifícios, né? Que Jesus fez um único sacrifício por nós. Ele deu a sua vida, foi como uma ovelha muda, né? E levou os nossos pecados. Ele sem pecado. Ele sendo Filho de Deus eterno, ele tomou nossa forma de homem
Em tudo ele foi tentado e fez a purificação dos pecados. Ele purificou-nos dos nossos pecados. Isso é pouca coisa? Vai depender de como nós enxergamos, né? Como Jesus fala, né? Que aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aquele quem muito é perdoado, muito ama. Quanto que nós somos perdoados? Aí cada um pode responder, né? Não precisa responder alto, mas pode responder você com Deus. O quanto você foi perdoado? O quanto você consegue enxergar o tamanho do seu pecado? Para ver como o salmista fala que ele nos tirou de um poço de lama de perdição, né? Nós estávamos naquele poço, como aquela areia movediça ali, de lama. E pode pensar naquela lama mais fedida mesmo, se fosse de esterco ali. Você estava ali, o pecado é isso aí. Aquela coisa horrível. Nós achamos bonito e gostamos, por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, que nós ainda, se o Senhor não trabalhar em nós, se nós não conhecermos bem Ele, nós vamos ainda amar o pecado. Mas quanto mais vamos conhecer a Ele, nós vamos temos, né, que sentir, pela graça do Senhor, nojo do pecado. Acho que em Ezequiel, o Senhor fala que aquele povo não buscava Ele, se andava longe dEle, Deus ia permitir que eles tivessem nojo de si mesmos. É uma coisa que é meio estranha, né? A gente sente às vezes nojo de algumas coisas, né? Às vezes se alguém vomitar aqui, você já vai ficar... Não é algo muito agradável, né? Se tiver que limpar ainda depois, né? Daqui a pouco vai chegar nessa fase de depois nascer, viu, John? Não tem esse negócio de não vou limpar cocô, não vou limpar na hora que vomitar. Vai ter que limpar também. Você acha certo com ele depois, Jéssica? Mas essa palavra fala, e é uma coisa que nós, pela graça do Senhor, quanto mais vamos avançando, o Senhor possa nos ajudar, né? Até chegar nesse ponto de, às vezes, a gente não nos aguentar. Isso aí é bom. Quando Jesus estava com... Por isso que nós temos que conhecer a palavra. A gente tem que ver, né, as atitudes dos homens de Deus aqui. Temos que aprender com o Velho Testamento, temos que aprender com os irmãos de hoje, de ontem, para ver como que Deus age, né? Quando Jesus chega ali para Pedro e fala assim, Pedro, lança as redes. Eles tinham passado a noite inteira pescando. Ele era pescador. Jesus nem era pescador. Então o que será que passou na cabeça de Pedro? No mínimo puxa. Nossa, Jesus Olha o que ele está falando. eu sei que não tem nada lá, velho. Já pesquei a noite inteira. Tá bom, né? Como hoje, se bobear, essas pessoas já iam falar para ele, Jesus, porque as pessoas hoje nem têm respeito, né, com principalmente os líderes, aqueles mais velhos, né? Então, já temos uma geração diferente, um tempo diferente, né? Mas Pedro ali, ele, como diria o Sr. Renato, submeteu, né? Submeteu, tá bom, Senhor, vou lançar vocês. E quando lança as redes, o que acontece, Milena? O que aconteceu? Não lembra? Quando Pedro foi com o barquinho dele, jogou as redes lá. O que aconteceu? Lembra?
Não? Não. Tinha tanto peixe que eles tiveram que gritar para os outros: Tiago, João, vem cá, que estavam no outro barco que não ia dar conta de... E tanto que fala que na hora que eles vieram, quase os 2 barcos afundaram de tanto peixe que tinha. E aí o que Pedro fala para Jesus? O que Pedro falou? Quem lembra? Isso. Pedro fala assim: retira-te de mim, que eu sou um pecador. Por que será que Pedro falou aqui? Porque ele não conhecia Jesus. Na hora que ele viu aquilo que Jesus podia fazer, quem ele era, poxa, eu sou um miserável. Eu acho que eu sei muita coisa, né? Agora Jesus vem aqui e me manda jogar, olha o que ele fez. Se ele mandar os peixes pular aqui no barco, os peixes iam pular. Ele é Deus. Então, nós temos que conhecer mais a Jesus. E a gente tem que se assustar e se assombrar com quem ele é. Porque, senão, não muda nada na nossa vida. A gente vai, Jesus é aquilo ali. Porque na hora que ele vier, nós vamos estar diante dele. E nós temos muita coisa ainda que ver e conhecer. Nós vamos estar diante dele, nós vamos ser semelhantes a ele. Aqueles que o amam vão ser semelhantes a ele, vão estar com ele. Mas a gente não vai chegar de qualquer maneira diante dele. Não adianta que não vamos chegar. Hebreus fala que sem a santidade ninguém vai ver o Senhor. Nós não vamos chegar lá. A única maneira de se chegar diante de Deus é ajoelhado, é prostrado. Ele fez a purificação dos pecados. Ele fez algo que ninguém podia fazer por nós. Nós estávamos perdidos. Nós íamos passar a eternidade num lugar que foi destinado ali para o diabo e seus anjos, aquele lago de fogo, sofrendo terrivelmente por causa dos pecados. Mas ele levou no seu corpo os nossos pecados. Ele agora se assenta à direita da majestade. O autor vai falar, lembrando do Salmo, né, mais para frente, lá no verso 13, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Para quem que ele falou isso? Para o Filho. E não apenas o Filho eterno de Deus, que estava com Deus, mas agora é o Filho de Deus que se fez homem, que morreu e que ressuscitou. E agora ele fala, senta-te à minha direita. Agora ele é o Filho que é homem também. Ele vai assentar à direita de Deus como homem. E agora ele se torna tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por um pouco de tempo, né? O Hebreus vai falar que ele se torna inferior aos anjos. Ele se tornou, ele se abaixou, né? Paulo vai falar que ele se humilhou. Ele sendo Deus, ele deixa sua glória como Deus, ele se veste de humanidade, ele vem, ele se torna menor que os anjos, ele a si mesmo se humilha, ele morre. E ele mesmo não se ressuscitou, né? Ele esperou o Pai o ressuscitar. E ele agora, o Pai o coloca ao seu lado. Vem aqui, meu filho. Você vai se assentar aqui do meu lado. E eu vou colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quem que falou isso? O Pai. E ele vai fazer? Vai fazer. Ele já está fazendo. Ele já começou a fazer. E ele vai fazer até o final. E aquilo que Deus fala não muda, irmãos. Muda? Não.
Ele falou, eu vou fazer os seus inimigos se assentar debaixo dos seus pés. Ser colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo é quem? É a morte. Não, não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. O último inimigo é a morte. Lembra que lá em Apocalipse fala que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo? A morte ser lançada... Interessante, né? A morte ser lançada no lago de fogo. Ele é o último inimigo a ser vencido, é a morte. A morte é algo terrível, né? Então, todos os inimigos vão ser colocados debaixo dos pés do Senhor. E Ele tem poder para fazer isso. Às vezes a gente olha... Por isso que nós temos que conhecer a Deus. A gente olha esse mundo e fala assim, mas as coisas aqui não é possível que vai ter jeito esse mundo. Irmãos, nós então não conhecemos quem Deus é. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos ver da onde que Deus tirou aquele povo lá do Egito. Como que Ele tirou, como que Ele levou para aquela terra, como que Ele nos tira de um poço de lama. O irmão Ravenhill, ele falava assim que a coisa mais maravilhosa, que mostra o poder de Deus, é que Deus tira um homem pecador, impuro, e limpa ele, e perdoa, e coloca no meio daqueles homens impuros, e santifica ele, para que ele possa permanecer ali. Esse é o poder de Deus, e que nós temos que desfrutar pela graça de Deus a cada dia, né? Deus nos tira daquele poço de lama. Esse mundo está cheio de homens pecadores, e Ele não nos tira do mundo, Ele nos leva para lá. Deus fala para os discípulos ali, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Nossa, dá até medo, né? Vou te enviar lá, você é uma ovelhinha, vou te enviar lá no meio dos lobos. Rapaz, ou você vai precisar de alguém te ajudando ali muito, ou você vai ser comido por eles, né? Mas mesmo se o lobo, vamos dizer assim, nessa figura, ele te comer ali, te devorar, te despedaçar, você pode sair vencedor, né? Porque aqueles que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aqueles que foram jogados ali aos leões, eles perderam alguma coisa? Eles perderam a sua vida, mas eles ganharam, com certeza. Quando Jesus voltar, eles vão ser recompensados, eles vão ter lugar de honra. Ainda não foi a recompensa deles. Eu vou parar por aqui, né? Depois, se a gente quiser continuar compartilhando, mas aqui ele vai falar depois do verso 5, vários textos, né, dos Salmos, e lembrando do Velho Testamento aqui de coisas que foram citadas, faladas, que o autor está lembrando, falando sobre o Filho, que ele é superior aos anjos. Para qual dos anjos ele fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Todos os anjos de Deus o adorem. Ele é aquele que governa, né, no verso 8, teu trono é para todo sempre, né? Cetro de equidade, de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então, o Filho, ele é incomparável. Ele é muito superior aos anjos. Ele se fez por um pouco de tempo menor, mas agora ele tem um nome acima de qualquer um. O anjo, o arcanjo Miguel, Gabriel. Não tem comparação com Jesus. Jesus está muito acima. Jesus é aquele que criou eles. Por um tempo ele se fez menor. Que ele se fez homem e morreu. Mas agora ele está muito acima. Ali no Apocalipse você vê, quando ele é colocado no mundo, o Pai fala, vai lá, anjos, adorem a ele. Lucas relata, né, que os pastores ali chegaram à noite e foram surpreendidos com milhares de anjos. Imagina aquela cena. Nós temos que imaginar, né?
temos que ler a palavra e, pela graça de Deus, imaginar os anjos falando e louvando a Deus que o seu filho agora nasceu. Eles estavam louvando. Acho que coisa diferente, né? Não era todo dia que isso acontecia, né? Não é todo dia que Jesus nasceu, não, foi naquele dia. E naquele dia, os anjos adoraram a ele. Então, ele é maravilhoso, né? Que possamos conhecê-lo mais. Ele criou todas as coisas. Ele é aquele que não tem começo nem fim de dias, né? Ainda que a terra vai ser mudada, os céus vão ser mudados, ele permanece o mesmo. Os anjos foram dados, a palavra fala aqui que para auxiliar, para serviço daqueles que vão herdar a salvação. O Senhor deu os anjos, e nós temos anjos ainda hoje. E eles servem aqueles que vão herdar a salvação. Muitas vezes Deus pode enviar seus anjos e nos livrar de muitos males, nós nem sabemos, né? A gente vê na história, o anjo foi lá e libertou Pedro, né? E tantas outras histórias. E hoje, ainda hoje, pelas biografias, nós vemos Deus trabalhando e Deus enviando anjos, livrando homens de muitas coisas. Então, Deus, ele é o mesmo. Os seus anos jamais terão fim. Então, possamos conhecê-lo mais, né? A cada dia, amá-lo mais. E que o nosso coração possa ser impactado, né? Uma coisa que o Tozer fala, acho que naquele livro do Conhecimento do Santo, acho que é logo no primeiro capítulo, ele fala que uma das coisas mais terríveis que nós temos vivido hoje, e uma coisa muito triste, é que nós perdemos esse senso de majestade, de conhecer a Deus e de se deslumbrar, de se maravilhar com quem Deus é, né? Do temor de Deus, de ser impactado. A gente acha que Deus é uma pessoa qualquer. Não, Jesus, ele veio aqui, fez umas coisinhas, ele me salvou. Como se fosse pouca coisa, né? Como se Jesus fosse alguém pequeno. Como se Deus fosse semelhante a nós, né? Que senta do nosso lado aqui, vamos conversar um pouco. Não, Deus não é assim. Ele não há ninguém semelhante a Ele. Quando você vê as palavras, como a gente já compartilhou, você pega lá Isaías falando sobre Deus, sobre as maravilhas de Deus, você pega quando o próprio Deus fala a Jó, quem que é semelhante a Ele? Ele é o Criador de tudo, Ele sustenta tudo. Os animais, Ele dá o alimento, as folhas não caem se Ele não quiser, se Ele não permitir. Nós temos condição. Você consegue fazer a Maia ficar quietinha do seu lado aí, Jonathan, durante a reunião? Ficar aí uma hora e meia quietinha do seu lado? A gente não consegue nem fazer isso. E o que a gente consegue? A gente não consegue, a gente não tem poder. Se a gente for analisar, a gente acha, né? Pra gente terminar. Mas a gente não tem poder sobre nada. O que nós temos poder? Você tem poder que você vai deitar hoje e você vai acordar amanhã cedo? Você pode falar e ter certeza disso? Não tem. Nós não temos poder sobre nada. Mas nós achamos, né? Às vezes o marido acha que tem poder sobre a esposa, ou ao contrário, ou sobre nossos filhos. Nós podemos, como a palavra nos ensina, nós temos, e existem autoridade, né? Mas a autoridade é Deus quem dá. Mas a gente, se não for permissão do Senhor, lembra que quando Jesus estava diante de Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te condenar ou te libertar? Jesus fala assim, você não tem nenhum poder se do céu não fosse te dado. Você pensa que você manda em alguma coisa, Pilatos, é mais ou menos assim, você pensa. As pessoas, não é assim? Os chefes, eles não pensam o que mandam? Claro que, vamos dizer assim, você tem as autoridades, claro que você tem algum poder
O chefe vai mandar, você obedece. É para você obedecer, né? É para você fazer. Mas se Deus não permitir aquilo ali, se você tiver uma situação diferente daquilo, você não tem poder. Então nós temos que reconhecer a cada dia que o poder vem de Deus, a autoridade vem de Deus, e Ele que sustenta tudo, né? Nossas vidas são sustentadas por Ele, né? Se estamos de pé, é por Ele, pela graça dEle. Nós não temos como fazer algo se não for por Ele, né? Jesus fala, vocês não podem fazer nada se eu não ajudar vocês. Vocês não podem fazer nada. Então, pela graça do Senhor, né? Como se a gente falar do lado espiritual, né? Qual que é o poder que nós temos de resgatar uma vida, de falar com uma pessoa e ela crê no Evangelho? Isso tá em nós? Não. É Deus quem opera através de nós, né? Mas por isso que a autoridade verdadeira, aqueles que se sujeitam à autoridade, né, que confiam no Senhor, eles têm uma autoridade diferente, né? Que ele vai falar algo como Jesus falava e as coisas aconteciam. Quando os demônios chegavam perto dele, Jesus mandava, os demônios saíam. Por isso que as pessoas falavam, mas ele fala e ele faz coisas, a gente não viu nada disso. É diferente. Por quê? Porque ele tinha autoridade e ele se sujeitava ao Pai. Ele não fazia as coisas por ele mesmo, né? Então, quando nós sujeitamos também, o Senhor pode nos dar graça para fazer a vontade dele e ele também tocar as pessoas, né? Que ele possa nos ajudar, né? Possamos conhecê-lo, né? Amá-lo, né? Que ele nos ajude. Amém.